Você olha para duas plantas lado a lado e percebe que uma delas parece ter vivido mais tempo do que a outra. A diferença não está na espécie, nem na água, nem no sol, mas em algo que quase ninguém presta atenção. Durante anos, você foi ensinado a alimentar plantas com produtos externos, como se o solo fosse apenas um suporte morto. Mas a realidade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconfortável de aceitar. O solo não está vazio, ele está esperando a condição certa para despertar. E quando isso acontece, o crescimento deixa de ser lento e começa a acelerar de forma visível. O truque não está na planta, está no ambiente que você cria ao redor dela. Uma camada simples pode mudar completamente a forma como a água se comporta. Ela deixa de evaporar rápido e passa a permanecer onde realmente importa. E isso muda tudo o que acontece debaixo da superfície. As raízes começam a crescer mais fundo, mais fortes, mais rápidas. Elas encontram recursos que antes estavam inacessíveis. E a planta responde com folhas mais densas, mais verdes e mais resistentes. Enquanto isso, a outra continua lutando para sobreviver. E você começa a perceber que o problema nunca foi falta de nutrientes. Foi a forma como o sistema estava funcionando o tempo todo. Esse método não é novo, ele apenas foi ignorado. E mesmo assim, ele continua funcionando exatamente como antes. Você não precisa de tecnologia, apenas de observação. E quando entende isso, o crescimento deixa de ser um mistério. Ele se torna uma consequência direta das condições que você cria. E a partir desse ponto, você começa a ver resultados mais rápidos do que imaginava. O que antes levava semanas começa a acontecer em poucos dias. E a sensação é de que você finalmente encontrou algo que faz sentido. Não porque é complexo, mas porque sempre esteve ali, esperando apenas que alguém prestasse atenção. Agora você começa a perceber que existe um padrão escondido entre plantas saudáveis e plantas fracas. E esse padrão quase sempre começa na superfície do solo. Quando o solo fica exposto, ele perde água antes mesmo que a planta consiga usá-la. Mas quando você cobre essa superfície, algo muda imediatamente. A umidade fica presa, protegida, disponível por muito mais tempo. E isso cria um ambiente completamente diferente para as raízes. Raízes não gostam de calor extremo nem de solo seco. Elas procuram estabilidade, frescor e acesso constante à água. E é exatamente isso que essa camada simples oferece. Mas o efeito não para na água. Ela também ativa a vida invisível que sustenta o crescimento. Bactérias, fungos e organismos começam a trabalhar para a planta. Eles liberam nutrientes que já estavam ali, mas inacessíveis. E de repente, você não precisa adicionar nada externo. A planta começa a crescer com o que já existia. E isso explica por que algumas crescem tão rápido sem esforço aparente, enquanto outras continuam dependentes de intervenção constante. Você não está acelerando a planta, você está removendo os obstáculos que atrasavam tudo. E isso muda completamente o ritmo do crescimento. Agora, pense no calor do meio-dia. O solo exposto sofre, perde água e endurece. Mas o solo protegido continua vivo por baixo. Isso mantém a planta funcionando mesmo sob pressão. E com o tempo, a diferença se torna impossível de ignorar. O crescimento mais rápido não é um milagre, é apenas o resultado de um sistema funcionando corretamente. E o mais estranho é que isso sempre esteve disponível, sem custo, sem tecnologia, sem complexidade, apenas ignorado por tempo demais. Agora você sabe exatamente o que observar. E uma vez que você vê, não consegue mais ignorar. O crescimento deixa de ser sorte e passa a ser consequência direta das suas escolhas, e isso muda completamente o resultado final. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que isso não é só sobre plantas. É sobre entender algo que sempre esteve funcionando ao seu redor e que a maioria das pessoas simplesmente ignora todos os dias. Se isso já fez sentido para você até agora, então talvez você esteja começando a enxergar diferente. E é exatamente isso que muda o resultado final. Agora pensa em quantas vezes você já viu solo exposto e nunca questionou.
Quantas vezes você regou mais, quando na verdade precisava proteger mais? Esse é o tipo de erro que parece pequeno, mas muda completamente o resultado ao longo do tempo. E aqui vai algo interessante. A natureza nunca deixa o solo exposto. Nunca. Sempre existe uma camada protegendo tudo por baixo. E quando você replica isso, você deixa de lutar contra o ambiente e começa a trabalhar com ele. Se esse tipo de conteúdo te faz ver as coisas de forma diferente, então já deixa o like agora, porque isso mostra que vale a pena trazer mais ideias como essa. E comenta aqui embaixo se você já tinha percebido isso, ou se isso foi totalmente novo para você. Porque quanto mais pessoas entendem isso, menos dependente a gente se torna de soluções artificiais. E se você ainda não está inscrito, esse é exatamente o tipo de conhecimento que a gente vai continuar trazendo aqui. Coisas simples, que funcionam melhor do que parecem. Porque, no final, o crescimento nunca foi o problema. O problema sempre foi o que estava impedindo ele de acontecer.